Eu vou te ensinar uma forma de combater o pior de todos os problemas que a artrose causa na sua vida, o que mais atrapalha o seu dia a dia de uma forma indireta e depois de uma forma direta. Você vai já entender. Então, meu nome é Aline Lemos, eu sou fisioterapeuta, seja muito bem-vinda a esse programa e vamos começar. O principal problema da artrose no joelho, qual você acha que é? Pode ser que você ache que é a dor, pode ser que você ache que é a fraqueza, que são as quedas, que é a rigidez, que é a dificuldade de movimentar o joelho, mas nada é pior do que o entortar os joelhos. Pois é, por que eu estou dizendo isso? A questão de você acabar sofrendo um entortamento, digamos assim, dos joelhos, quando ele vai para o valgo ou para o varo, né? Ele vai entrando, ou então ele vai abrindo, que é muito mais difícil de você tratar esse desvio do que você tratar a dor, do que você tratar a fraqueza, do que você tratar todo o resto. É a parte mais difícil realmente de corrigir. Precisa de um tratamento contínuo, correto, e não é tão simples assim quanto as outras coisas. Não que as outras coisas sejam simples, o tratamento da artrose realmente é complicado, mas o desvio do joelho é muito mais. E isso eu também estou falando da cirurgia. A cirurgia para correção do desnível, do desalinhamento do joelho, muitas vezes é mais difícil de fazer a reabilitação dela do que a cirurgia da prótese, por incrível que pareça. E isso eu digo pela minha experiência, eu não estou dizendo baseada em estudo nem nada disso. Na minha experiência profissional, a reabilitação da cirurgia de uma pessoa que tinha deformidade severa no joelho, né, o desvio severo, é mais difícil do que a pessoa que colocou a prótese. Por isso que esse problema tem que ser combatido com muita veemência, tá? O primeiro motivo é esse. O segundo motivo é que, como eu já disse, se o joelho vai entortando e você tem essa dificuldade de conseguir sucesso no seu tratamento, então quer dizer que você vai ter muito mais dificuldade de voltar à sua vida normal, não é mesmo? Você faz um tratamento X, Y, Z, todos eles muito difíceis de conseguir resultados, né? De 100% de eliminação da dor, de retorno à vida normal. Então, acontecem duas coisas. Você vai se frustrando, né? Ficando cansada de tantas tentativas que não deu certo. E também vai ficando sem esperança de uma hora conseguir o resultado. E você pode até ter razão. Eu não gosto muito de ser negativa e tal, trazer tipo notícias ruins, mas é porque a gente tem que estar ligada nesse ponto de combater com muita veemência e com muita assertividade a questão do entortar os joelhos. Não pode deixar esse problema que a artrose causa evoluir. Porque se evoluir, vai ser difícil pra caramba de corrigir. E vai ser difícil pra caramba você voltar pra sua vida normal. Mesmo que você faça a cirurgia. Por quê? Existe o risco da cirurgia não dar tão certo assim. Eu conheço casos de pessoas que depois da cirurgia foram até pra cadeira de rodas. De não sei o que aconteceu durante a cirurgia. Talvez o tratamento de reabilitação não tenha sido tão bom. Enfim, existe o risco do pós-cirúrgico não ser tão legal e você acabar continuando com aquele problema de locomoção, aquela dificuldade, a dor e tudo mais. Então, não existe um tratamento que você possa ter certeza absoluta que vai poder voltar à vida normal depois que o joelho entortou demais, tá? Existe aquele desnívelzinho, aquele desnivelamento inicial ainda, que acontece com muita frequência com quem tem artrose no joelho, mas eu tô falando de quando ele chega a um extremo, certo? Uma deformidade que a gente chama de severa. Então, se você não chegou lá, você precisa combater esse problema e evitar que ele se instale nos seus joelhos. Se você não tem certeza se tem esse problema ou não, provavelmente você não tem, porque quem tem deformidade severa no joelho, o médico chega e fala para a pessoa: olha, você tá com deformidade severa, tá com deformidade, com um desvio avançado, tá com um desalinhamento muito avançado, ele diz, certo? Então, se você ainda não chegou lá, é a hora agora de você começar hoje a combater esse problema, certo? Porque ele vai evoluir sim, se você não fizer nada, e essa evolução
vai vir associada ao aumento da dor, que já está muito intensa, pode piorar. Vai vir com o aumento da dificuldade de locomoção, de sentar e levantar. E vai vir com a dificuldade de ter sucesso no seu tratamento. Que para mim, essa com certeza é a pior parte. E é por isso que eu digo que o entortar do joelho é a pior de todas as consequências da artrose. Porque é a mais difícil de tratar, certo? Então vamos lá. A gente vai aprender agora qual é o combo, digamos assim, de tratamento que você pode fazer para evitar esse problema. E eu vou te ensinar ainda um passo para você poder começar hoje mesmo nesse combate, tá? Como eu já disse, tempo é ouro nesse caso. E você já devia ter começado há meses atrás esse tratamento se você tá com dor crônica no joelho e ainda não fez nada, tá? Não dá pra gente ficar deixando para depois, porque o problema é grave, certo? É um tratamento difícil, tanto para o fisioterapeuta quanto para o médico. E a gente quer que você tenha o melhor resultado possível, que você consiga voltar para sua vida normal. Só que quando a situação está muito agravada, fica cada vez mais difícil para a gente fazer isso por você, tá? Por mais que a gente se empenhe. Então, precisamos muito da sua participação, da sua colaboração, do seu comprometimento em ficar boa, tá? É um tratamento que precisa de continuidade, não resolve assim de uma hora para outra, não resolve com remédio, não resolve com infiltração, certo? Você vai entender agora por que não resolve. Então, é o seguinte, quando a gente tem uma dor crônica, a dor crônica leva à fraqueza dos músculos e essa fraqueza leva o peso do nosso corpo a cair cada vez mais sobre os joelhos. E aí é que mora um problema, porque é aí que o joelho começa a sofrer esse entortar e a partir daí esse entortar vai progredir. E essa progressão é a nossa grande dor de cabeça. Então, o que é que você pode fazer para corrigir esse problema? Primeiro de tudo, não dá para ficar fortalecendo só o joelho. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente tem uma diferença de força entre uma perna e a outra, a perna que tem mais dor, né? Pode ser que você tenha artrose nos dois joelhos, mas normalmente um dos joelhos tem mais dor. Ou se você tem artrose só em um joelho, você vai conseguir um desnivelamento do quadril também, porque o lado mais fraco vai tender a despencar. Aí você vai ficar tortinha assim, o quadril vai desalinhar também, e aí você vai começar a ter problema na lombar por causa desse desalinhamento. O lado que cai fica mais comprimido aqui e você começa a ter dores também no quadril e na lombar, certo? E aí, quando você começa a sentir esse problema, é porque ele realmente está progredindo e tem que ser combatido. Por isso que eu digo que não dá para tratar só o joelho. Tem que fortalecer o quadril e tem que fortalecer o abdômen, certo? O abdômen é o mais importante estabilizador do nosso corpo e ele precisa ter força para estabilizar a sua postura enquanto você anda, por exemplo. O quadril precisa ser fortalecido para manter o alinhamento e o joelho também precisa ser fortalecido para evitar a fraqueza que faz com que a gente despenque mais sobre os joelhos, desviando-os para dentro ou para fora, tá? Então, esse fortalecimento precisa acontecer de maneira consistente. Não dá para você fazer 30 sessões de fisioterapia e achar que resolveu o problema. Não dá para você fazer 2 sessões de fisioterapia por semana. Passou 3, 4 meses, não viu muito resultado, desiste, também não vai ter resultado. Não dá para ficar fazendo tratamentos paliativos, contando só com remédio e infiltração. Menos ainda, nada disso vai dar o resultado que você precisa, tá? Então, precisa ter consistência e eu ainda digo mais, que para você evitar mesmo esse problema, esse fortalecimento deveria ser para o resto da sua vida. Não deveria ser só por 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque a artrose ela não tem cura e ela progride. E nessa progressão, se você para de se cuidar, a progressão vai acelerar de novo, a dor vai voltar, a fraqueza vai voltar e toda a cascata de eventos volta junto. Então, por um lado, eu digo que infelizmente, você precisa disso, né, para o resto da vida, para garantir que esse problema não vai afetar você.
Mas, por outro lado, é uma coisa boa, porque todos nós, os seres humanos, independente de ter artrose, de ter, de não ter, de ser boa, de não ser, enfim, a partir dos 40 anos, principalmente, e principalmente nós mulheres, precisamos de fazer atividade física para manter a nossa saúde geral, para manter a nossa capacidade de locomoção adequada, a nossa independência física. Quando chegar lá nos 70, 80, 90 anos, a gente ainda está andando com facilidade. Quando a gente não faz isso, o que é que acontece? O corpo começa a curvar para frente, os passinhos vão ficando cada vez menores, a dificuldade de andar vai ficando cada vez maior. Então, se você fica fazendo isso, de fortalecer todos esses músculos que eu falei, ao longo da sua vida, você vai prevenir de ser aquele idoso que precisa de ajuda para levantar, que precisa de ajuda para andar, que precisa de alguém para sair com ele, porque ele não tem tanta independência funcional assim. Então, é uma grandíssima vantagem que você tem, fora a questão do melhorar a saúde geral do corpo, né? Atividade física, fortalecimento, tudo sempre vai ajudar na saúde geral do corpo. E aí você consegue 2 super benefícios que valem muito a pena você manter esse comprometimento do manter o fortalecimento na sua vida, certo? E aí o que a gente pode pensar? Ai, Aline, mas eu não sei como fazer isso. Aline, como é que dá para fazer isso se eu não tenho nem dinheiro para pagar direito o meu aluguel? Como é que eu vou pagar um Pilates da vida, por exemplo? A boa notícia é que tem como você fazer isso em casa, tranquilamente. Você só tem que receber as orientações corretas, saber aplicar, né? Saber fazer, aprender e depois ir com consistência colocar esse fortalecimento na sua rotina. E aí lá na minissérie Joelho Sarado, eu vou te ensinar bem direitinho como que isso vai ser possível. Então, esse problema específico dá para resolver. Guarda essa informação aí na sua cachola e lá na minissérie Joelho Sarado eu vou falar mais sobre isso. Você vai entender muito melhor essa questão em si que eu tô falando. Só que ainda tem uma outra coisa que você pode fazer para ajudar nesse tratamento, que é a reeducação postural global, o famoso RPG. Essa técnica, eu também sou RPGista, sou professora de Pilates e RPGista, e posso falar assim com tranquilidade que o RPG tem a capacidade de ajudar a realinhar o joelho. Ele pode não resolver 100% da situação, mas ele ajuda a fazer esse realinhamento o máximo que for possível, porque ele trabalha o corpo inteiro ao mesmo tempo. Então, ele vai destravando, digamos assim, os pontos que estão encurtados, que estão com dificuldade de entrar em posição de alongamento, e vai alongando os músculos que estão literalmente encurtados, certo? Encurtado quer dizer com um tamanho reduzidos. Se o tamanho normal da musculatura é aqui, quando ele está encurtado, ele está aqui, ó, bem arraigado as fibras. E aí o RPG vai fazendo essa soltura para o estágio inicial, o estágio normal de comprimento do músculo, digamos assim. E aí, a partir desse trabalho, né, global, o joelho vai conseguindo se realinhar. Mas se a fraqueza permanecer, fica muito difícil de você ter resultado até no RPG. Outra coisa é você procurar um profissional realmente capacitado, certo? Porque, infelizmente, eu não gosto nem de falar isso, mas acontece. Tem profissional que não se dedica tão bem assim pela questão financeira. O RPG nem sempre paga um salário adequado, e essa é uma técnica que exige muito esforço do profissional, muito mesmo, físico, não só mental. E aí o profissional acaba não se dedicando tanto ao tratamento, porque se sente desestimulado com a remuneração e tal. Isso é normal, dá para entender, enfim, não quero entrar muito nesse mérito, eu só quero, meu único objetivo com esse comentário aqui é que você entenda que o ideal é você procurar um profissional que seja indicado, que tenha indicação, que você saiba que realmente é bom e tal, certo? Não quero falar mal de ninguém, não quero criar nenhum tipo de polêmica, eu só quero que você tenha isso na sua mente, que é sempre melhor você ir para um profissional que você tem referência, que você sabe que ele realmente é dedicado e faz um bom trabalho, certo?
Afinal, é uma coisa muito importante que está em jogo aqui, né? É a sua saúde, é o dinheiro que você vai investir, é o tempo que você vai investir. E o RPG não é tão simples assim da gente fazer, exige uma certa concentração e é bom que você não perca seu tempo fazendo uma coisa meia boca, né? Então, meninas, agora eu vou falar para vocês que esse problema do desvio do joelho precisa estar dentro do tratamento da artrose no joelho. Como assim? Se você fizer o tratamento somente da dor, se você fizer o tratamento somente da rigidez, se você fizer só isso ou só aquilo, com o remédio, com a infiltração, com as sessões de fisioterapia que um dia acabam, esse problema vai evoluir, com certeza absoluta. E vai ser o seu pior inimigo. Vai ser pior do que a dor, vai ser pior do que a fraqueza, porque vai ser mais difícil de tratar, como eu falei, tá? Então tem que ser tratado com muita veemência e com consistência. Então, fiquem ligadas, não percam a Ministério Joelho Sarado para entender melhor sobre esse assunto, tá bom? Bem, meninas, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês lá no Ministério Joelho Sarado. Um beijo e até o próximo programa.